Fala galera, meu nome é Cristiane Ponciano e hoje eu vim trazer para vocês uma técnica um pouquinho diferente de como fazer dentes de vampiro para o seu cosplay. Ficou curioso? Então vem comigo! Para esses dentes, você vai precisar de um molde da sua boca feito em gesso. Esse molde eu já tinha porque eu terminei o tratamento e guardei. Mas se você não souber fazer, eu vou deixar um tutorial aleatório na descrição. Vaselina. Essa vaselina você vai usar no molde para desenformar os dentinhos. Um pincel para usar na vaselina, recomendo que seja apenas para usar na vaselina. Lixas de unha, essas lixas eu utilizo para fazer minhas unhas de porcelana também, então eu vou usar nos dentinhos para modelar. Pó acrílico para unhas. Esse pó você encontra em qualquer perfumaria. E junto com ele vem um líquido acrílico. Esse líquido é o que vai endurecer o seu dentinho ou a sua unha, enfim. Um potinho para pôr o líquido acrílico e um pincel de cerdas macias. Vamos começar pegando o molde e vamos espalhar bastante vaselina em toda a região onde você vai modelar o dente. Tá aí, ó, eu ponho bastante vaselina no pincel e aí eu começo a espalhar a vaselina por toda a região. No meu caso, eu queria apenas nos caninos, então eu vou aplicar a vaselina só nessa região. Espalha bastante dos dois lados, nos dentes do lado também, para evitar de que pegue o produto nos dentes do lado. É importante que você aplique bastante vaselina e espalhe bem, porque depois que você modelar o dente, você vai precisar tirar ele do molde. E se você não tiver espalhado bem, ele pode grudar no molde e você vai acabar estragando o molde e perdendo todo o seu trabalho. Então, espalha bastante, espalha sem medo. Então, estão aí os dentinhos untados com a vaselina. Agora vamos pegar o nosso pó acrílico, o líquido acrílico e o potinho. Eu coloco o líquido acrílico de pouquinho em pouquinho no potinho, porque ele não pode ficar muito tempo aberto, porque senão ele evapora com muita facilidade. E ele também perde as propriedades de ação dele. Então eu recomendo que vocês coloquem de pouco em pouco num potinho. Pegue o pincel de cerdas macias, esse tem que estar limpo e seco, e aí você mergulha no líquido acrílico. Esse primeiro mergulho vai absorver bastante líquido, então eu recomendo que escorra na beirada do pote. Mergulhe o pincel no pó acrílico, ele vai formar essa bolinha na ponta do pincel, e aí você vai acomodando essa bolinha em cima da superfície onde você quer modelar a sua prótese. Com leves batidinhas, você vai acomodando esse produto de um lado para o outro até ele começar a pegar a forma do que você quer. Repita o processo na parte de trás do dente, para que forme uma capinha que vai se ajustar ao seu dente natural durante o uso da prótese. Se você achar que seu produto está muito seco, você pode molhar um pouco o pincel no líquido acrílico e ir dando leve batidinhas em cima daquela pastinha que você está modelando. E com o tempo seu dentinho vai ficando assim, ó. Se você achar que não está legal ainda, você pode ir aplicando mais produto e modelando até ele estar do seu gosto. Agora nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado, para fazer o outro dente. Então,
pega o produto acrílico, aplica sobre o dente, vai dando leves batidinhas, acomodando de um lado para o outro para dar o formato, e assim você vai modelando a sua prótese. Como esse é um processo de modelagem bem demorado, eu vou acelerar o vídeo aqui para vocês. E é assim que seus dentinhos vão ficando após um longo trabalho de modelar, com muita paciência, dando forma. E é isso aí. Depois que você terminar de modelar, mergulhe o pincel no líquido acrílico, limpa bem limpadinho no pano, para não sobrar nenhum resíduo, porque senão ele vai endurecer no seu pincel. E os seus dentinhos vão ficar assim. Agora é só esperar eles endurecerem, eles secarem. Enquanto isso, guarde seu pó acrílico. Se sobrar líquido acrílico, pode guardar de volta. Eu geralmente guardo. Limpa bem o potinho onde você utilizou o líquido acrílico. Não precisa lavar com água. É só limpar com pano. E tá pronto seus dentinhos. Agora é só esperar para desenformar ele do molde. Agora que a prótese endureceu, é hora de desenformar ela. Tirar ela do molde vai ser um pouco difícil, mesmo com a vaselina, porque ela fica bem justinha mesmo, né, no dente. Mas com muita calma, muita paciência e cuidado, vá puxando, vá dando umas chacoalhadinhas, aos pouquinhos ela vai saindo. Se precisar também ajuda de algum utensílio para dar uma empurradinha, até que ela consiga descolar, mas sempre com muito cuidado para não quebrar a sua prótese. Aí, nesse caso, eu estou utilizando a parte de trás do pincel, só para dar uma empurradinha bem de leve, e aí eu consigo tirar. Depois que você remover a sua prótese do molde, você vai ver que ela está cheia de rebarbas. Então, você vai utilizar a lixa para tirar todas essas rebarbas. Vai lixando e ajustando ela até ela ficar no formato certinho para encaixar na sua gengiva. Agora que já não tem mais rebarba, tá bem bonitinho. Vamos começar o trabalho de pintura da prótese. E ela fica assim, bonitinha. Agora vamos começar a pintura da prótese. Então, depois que vocês lixaram, deram acabamento, tiraram toda a rebarba, vocês vão começar a pintar. Eu, nesse caso, estou utilizando tinta acrílica marrom para fazer um fundo no dente, tá? Para deixar ele um pouco mais escuro. Eu diluo ela com água para deixar bem fraquinha e vou aplicando sobre o dente. Quando você for ajustar o tom da sua prótese com o tom do seu dente natural, você pode utilizar do material que você quiser. Eu estou utilizando tinta acrílica diluída em água e esmalte de unha.
Mas, se você preferir, também existem vernizes protéticos que são utilizados por dentistas para fazer dentadura. Eu acredito que vende na internet, e se você preferir, você pode utilizar desse material para deixar um acabamento mais profissional. E a sua prótese fica assim. Por enquanto, ela vai ficar bem amarela, porque além do molde ser branco, você ainda não corrigiu o tom. Mas depois ela se ajusta certinho na cor do seu dente. Essas são as próteses que eu já utilizo faz um tempo na minha Drainai e na minha Tirand. Elas estão com a cor um pouquinho mais escura do que do meu dente natural, mas eu vou corrigir o tom delas depois também. E é isso. Então, pessoal, esse é o resultado final, tá? Eu corrigi o tom para deixar parecido com o tom dos meus dentes. Aí eu utilizei esmalte branco e esmalte renda. Fui passando um pouquinho do branco, um pouquinho do renda e mesclando eles, misturando até ficar homogêneo para dar o tom. E depois eu passei por cima uma base alaranjada para deixar ele um pouco mais amarelado no tom dos meus dentes, porque meus dentes não é muito branco, tá bom? Agora eu vou pôr eles no dente para vocês verem como é que fica. E esse é o resultado final. Vocês podem utilizar eles assim, direto, né? Porque eles ficam bem firminhos. Ou, se preferir, pode utilizar aquelas colas de dentadura Corega. Eu recomendo utilizar Corega se caso vocês forem para algum evento com esses dentes, porque vocês vão falar tal e pode acabar soltando do dente. Então a Corega vai fixar e vocês vão ter uma sensação de segurança maior, tá bom? Já recomendo que não comam nada com eles. Não tentem morder, não tentem comer, porque eles não são resistentes para aguentar a pressão da mastigação. Se fossem feitos de resina protética de dentista, também não seriam resistentes, tá? Então, se vocês tentarem morder alguém, morder alguma coisa ou tentarem comer, eles vão quebrar, tá bom? Então, eu não recomendo que comam, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tutorial e fiquem de olho aqui no canal, tá bom? Beijo!